é o Evangelho, segundo Jesus, o Cordeiro Eterno de Deus, segundo essa ordem imensa e infinita do amor de Deus, que em Cristo Jesus cobre todo homem, porque Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Hoje eu vou ler para você no segundo livro de Crônicas, no Velho Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, do verso 24 ao verso 26. Olha só. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Ezequias era rei de Judá. Adoeceu mortalmente. Então, ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe falou. E o Senhor lhe deu um sinal. Lindo. Mas mesmo tendo sido ouvido e recebido de Deus esse sinal, Ezequias não correspondeu aos benefícios. Que coisa! Não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele nos céus. Ele provocou ira em anjos. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, então a ira não veio contra eles naqueles dias, mas ficou nesse armazém de juízos, de memórias, aguardando dias futuros, quando o mesmo espírito, o mesmo tipo de coração, haveria de provocar o lençol dentro do qual essa ira se guardava. E ele se rompeu na geração seguinte, com o filho de Ezequias, chamado Manassés. Você prestou atenção na leitura? Que diz que Ezequias adoeceu mortalmente, mas o Senhor falou com ele e lhe deu um sinal. E aí se diz que o coração dele, todavia, não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Que contexto é esse? O que aconteceu com esse homem mesmo? Para você ver o peso e a gravidade. O início aqui do capítulo 32 de 2 Crônicas diz que o rei Senaqueribe veio, era um rei assírio poderosíssimo. Quem conhece história, arqueologia, cada vez sabe mais do Senaqueribe. Ele está sendo cada vez mais descoberto, desenterrado. Foi um reinado poderoso, um império fortíssimo. E ele era rei da Síria. E veio, tomou todas as fortalezas de Israel e de Judá, apoderou-se de tudo e cercou Jerusalém, tapou as fontes de água, todas as entradas de alimentos, sitiou a cidade e começou a matar o povo de sede e de fome. O povo morrendo lá dentro. Aquela angústia, e Senaqueribe do lado de fora, com um exército de milhares e milhares e milhares e milhares. Não eram poucos milhares, eram muitos milhares. E então Senaqueribe afrontou a Ezequias, afrontou ao Senhor, afrontou todo o povo de Deus, porque mandou mensageiros
dizendo: em que confiais? Por que vocês deixaram Jerusalém ficar sitiada? É só se renderem a mim. Esse Ezequias, reizinho de vocês, está empurrando vocês para morrerem de sede na minha mão. E o Deus de vocês não vai livrar vocês de mim. E o Senaqueribe desancou com uma arrogância extraordinária. Qualquer que fosse a palavra e promessa de livramento que o Senhor trouxera e já tinha trazido através do profeta Zacarias. É só você ler. E aí o verso 21 nos diz o seguinte: então o Senhor enviou um anjo, depois que Senaqueribe foi até a porta de Jerusalém e disse todas essas loucuras contra o Senhor Deus eterno. Se diz, então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes do exército de Senaqueribe. Só os valentes, os chefes, os príncipes do exército do rei da Síria. E este, o rei da Síria, com o rosto coberto de vexame, de vergonha, voltou para a sua terra na Mesopotâmia. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém daquela que era uma situação para a qual não havia saída. Sim, o Senhor os livrou. Então muitos traziam presentes a Jerusalém para dar glórias ao Deus da libertação. E coisas preciosíssimas foram trazidas a Ezequias, rei de Judá, o rei da resistência, que não teve que fazer nada, só recebeu uma palavra de Deus, não tinha poder para fazer coisa alguma e ficou quieto. E o Senhor destruiu os inimigos, e agora ele recebe presentes. E aí de tal modo se diz, então, o coração de Ezequias foi enaltecido à vista de todas as nações. Ezequias ficou se sentindo celebridade à vista das nações. Ele cresceu, ele virou uma figura pública, internacional. Só se falava em Senaqueribe, na grande libertação estranha, insólita, indizível, inexplicável, que tinha acontecido às portas de Jerusalém, derrotada já, e como ele, ao voltar para casa, tinha sido assassinado pelos seus próprios filhos. Que sinal foi esse que se diz aqui? Naqueles dias, depois que o coração dele se enalteceu internacionalmente, ele virou uma figura pública mundial. Naqueles dias, depois dessa exaltação, dessa percepção, depois de virar celebridade, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. E aí eu quero que você venha comigo para Isaías, no capítulo 38, para você ver a sequência disso aqui. Que história foi essa? Isaías, no capítulo 38, olha só, preste atenção. Você que não lê a palavra, preste atenção. Naqueles dias, são os mesmos dias que estão descritos aqui em Crônicas, que eu acabei de ler a respeito, quando Senaqueribe cercou. Naqueles dias, quando o coração do rei de Israel foi enaltecido por aquela vitória, o que aconteceu é que ele veio a se encher de soberba. E o ensoberbamento dele o levou a adoecer.
de uma enfermidade mortal, como eu li lá em Crônicas, há pouco. E aqui é o detalhamento. Lá só se diz num versículo: e adoeceu mortalmente. Porém o Senhor falou com ele e lhe ouviu a oração e lhe deu um sinal. Só isto. Aqui explica o que ali está dito resumidamente. Vejam só o que aconteceu de fato, para você ver como o coração humano não pode receber uma exaltaçãozinha, um empurrãozinho, que a facilidade para que a gente entre em estado de loucura, de soberba, de autoexaltação, de narcisismo, de explosão egótica, é a coisa mais fácil, mais simples do mundo. Mesmo que você tenha tido experiências com Deus, como foi o caso de Ezequias. Olha a grandeza das experiências. O exército de Senaqueribe tinha acabado de ser dizimado. O texto de Isaías diz que foram 185 mil homens dos chefes do exército que amanheceram mortos. Foi uma ação angelical seletiva, cirúrgica. E ele vai embora e a tragédia o acomete quando ele chega no seu reino. E aí aquilo, ao invés de deixar o coração de Ezequias quebrantado, o fez ficar, foi exaltado e se gloriar de ter sido objeto de graça, de não ter feito nada, como se receber graça fosse um mérito. Então, na loucura, ele se envaidece e nesse envaidecimento ele adoece. Porque a gente psicossomatiza coisas negativas que viram enfermidade, enfermidade de pele, enfermidade de osso, enfermidades diversas, até cânceres, podem ser produzidos por hiper estresses e por sofrimentos crônicos, e depressividade crônica facilita. Tudo aquilo que baixa a imunidade facilita todo tipo de invasão. E normalmente a gente associa isso exclusivamente à depressividade, tristeza, autovitimização. Mas, na Bíblia, a arrogância, a soberba, a autoexaltação, ou seja, o outro polo das coisas que adoecem, adoece também. O outro polo. A gente diz, como que o outro polo de exaltação, soberba, de confiança, de glória pessoal pode adoecer alguém? É claro que pode. O que mantém o nosso equilíbrio não é nenhum dos polos ou da depressividade mental ou da exaltação histriônica e histérica da mente. Todo excesso adoece. E aí aqui ele se excede na soberba, na glória. Ele se luciferianiza sutilmente no seu coração. E então adoeceu de uma enfermidade mortal. Então veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Cuidou das coisas do templo, fez restaurações necessárias, físicas, e pessoalmente foi um homem bom. Mas homens bons surtam. E quando homens bons surtam, a disciplina vem sobre eles para aproveitamento, para cura. Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou então muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías e disse: vai e diz a Ezequias:
Assim diz o Senhor, o Deus dos teus pais, o Deus de Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas sinceras. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Tu não morrerás agora, tu terás mais 15 anos de vida. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, dos teus inimigos, e ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que Ele cumprirá esta palavra que te falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E Ezequias foi para lá com Isaías e ficaram olhando o relógio. E a sombra, o relógio de sombra, voltou estranha e insolitamente 10 graus. Assim retrocedeu o sol 10 graus, que já havia declinado. E então, diante disso tudo, Ezequias cantou. Depois de ter estado doente, de ter sido curado, ele cantou e disse: presta atenção, presta atenção. Em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo, pois vou morrer. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Assim ouvi a tua palavra que me disse: tu morrerás. Eu espero com paciência até a madrugada, meu Deus. Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim? Sim, parece que darás. Ai, Deus, como andorinha ou grou, assim chilreava eu no meu lamento, no meu gemido, sim, gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima, de esperar socorro. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim, tem compaixão. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma, porque se tu me prometeste curar, tu assim farás. E que direi eu? Senhor, por tuas disposições vivem os homens. Por tuas disposições, ó Deus, vivem os homens. Pela tua energia vital, vivem os homens. E inteiramente delas depende o meu espírito. Até quando eu não sei, eu vivo de ti. Mesmo quando eu não creio em ti, é de ti que eu vivo. É da tua energia, da tua vida. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Eu tinha que ter sido quebrado e moído para poder ter sido visitado posteriormente pela paz, porque a minha arrogância nunca conheceria essa pacificação, que agora eu conheço. Sim, porque tu amaste a minha alma, tu a livraste da cova da corrupção, da arrogância, da soberba, da autoexaltação, porque lançaste para trás de ti os meus pecados, me esmagaste, mas me levantaste para a vida. A sepultura, ó Deus,
não vai trazer louvores ao teu nome na história. Nem a morte há de levantar glória ao teu nome. Não esperam em tua fidelidade aqueles que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço, porque tu me salvaste a vida. E eu não sou entre aqueles que existem mortos. O Pai fará notório aos filhos a sua própria fidelidade, como tu tens feito para comigo. O Senhor veio salvar-me. Pelo que, tangendo com instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figo e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? O sinal foi subir saudável à casa do Senhor. Agora volte aqui para 2 Crônicas, no capítulo 32, para eu ler só esse versículozinho, você entender tudo chocantemente. Naqueles dias, depois da destruição do exército de Senaqueribe pelo anjo do Senhor, depois de toda a exaltação internacional que Ezequias experimentou, o seu coração se sentiu enaltecido, ensoberbecido. Então, ele adoeceu mortalmente. Então orou o Senhor. A oração é esta que a gente leu aqui. Essa oração linda: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, salva-me, Senhor. Eu estou triturado, tem misericórdia de mim, olha para mim, me dá mais uma chance. Ele orou. E o Senhor lhe falou por Isaías, dizendo: tu vais ter tempo, tu vais ter dias. E lhe deu um sinal. A sombra do relógio de Acais retrocedeu 10 graus. O cara vê ser a maior potência do mundo, o exército de Senaqueribe, sem fazer nada. É honrado pela terra inteira por causa de nada. Aí se ensoberbece. Só porque recebeu graça de Deus. O cara não pode nem receber misericórdia de Deus, que fica arrogante. Não pode nem receber livramento de Deus, que se envaidece. É um negócio podre a alma humana. Nós somos doentes até a nossa célula mais primal. Ficou doente, foi curado, recebeu um sinal, a sombra retrocedeu no relógio de Acais, mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Esse negócio é que é duro. O cara recebe isso tudo, mas não entra nada nele. Quando não entra nada, aparentemente nada, ou entra numa conversa, ele diz coisas bonitas, que Deus é bom, mas no coração não entrou, porque o coração se exaltou, se envaideceu, não fez nada, recebeu tudo de graça e ficou soberbo por ter recebido de graça. Como nós somos ruins. Foi curado de maneira majestosa, 15 anos lhe foram dados, mas o coração dele não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Meu Jesus! Mas o coração dele não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração de novo se exaltou. Então ele chamou ira sobre si, até que outra vez, vendo como não precisa fazer nada do lado de fora, não precisa construir ídolos, nem balaíns, nem templos dedicados a cultos misteriosos, não precisa fazer nada do lado de fora, é tudo do lado de dentro. Do lado de fora ele continuava aquele cara, aquele rei bonzinho, mas do lado de dentro seu coração não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois se exaltou
pelo que chamou de novo ira contra si mesmo. Foi então que, arrependido, recorrentemente se humilhou por ter se exaltado o seu coração. E a ira não veio contra eles, não naqueles dias, veio depois, nos dias de Manassés, que existiu para ser o oposto do pai, porque Manassés, sim, filho dele, foi arrogante, narcisista. Tudo o que Ezequias recalcou, Manassés explodiu, botou para fora. Olha aqui para mim. É fácil, gente. É a coisa mais fácil. O coração de um homem bom se tornar arrogante. Imagina o coração do homem sem temor de Deus. Aí ele é pura arrogância, é pura vaidade, é pura ostentação, é pura insanidade. Vaidade é insanidade, porque é um salto para além da realidade. Toda vaidade é insana. Toda soberba é pura loucura e insanidade. Então ele mergulhou na loucura a ponto de que o Velho Testamento e o Novo também, às vezes, usam a palavra loucura como sinônimo de insensatez. Loucura e insensatez, vaidade e loucura. Na sabedoria bíblica, todas essas coisas são sinônimas e matam. No caso da psicossomatização do depressivo, ele introjeta tanto a dor e o sofrimento que isso o mata de dentro para fora. No caso do arrogante, ele se exalta tão ensandecidamente que ele provoca uma ira estranha em dimensões espirituais contra ele. Contra ele. Tem gente ficando doente de tristeza, tem gente ficando doente de arrogância, vaidade e loucura. Mas a grande lição é essa: alguém pode conhecer Deus, ser de Deus, do lado de fora ser uma pessoa irrepreensível, ser amigo de profetas, receber livramentos de Deus, ver a boa mão de Deus interferindo em seu favor, ser curado do impensável, ser poupado de maneira linda e admirável. No entanto, mesmo após isso, o coração se exaltar e não corresponder aos benefícios respondidos, aos benefícios feitos. Meu Deus, não corresponder aos benefícios recebidos. É ingratidão, porque ninguém fica vaidoso e exaltado se o coração for grato. A gratidão é o antídoto contra a vaidade, a arrogância e a soberba. A gratidão. Não existe soberba, arrogância e vaidade da gratidão. A gratidão olha para cima porque ela sabe que você mesmo não é nada. Por isso ela é toda grata e ela é a cura contra essas coisas. Mas o coração de Ezequias não se encheu de gratidão, se encheu de autoenaltecimento. Ainda que ele tenha para muitos amigos feito isso em nome de Deus. Ah, o Senhor nos livrou, aleluia, nós somos o povo, nós somos a cidade, o Senhor olhou para a nossa fidelidade, o Senhor mandou o anjo, o Senhor, e ele só se exaltando, enquanto dava glória a Deus, só se exaltava como a maioria faz. Autoelogios em nome de Deus. Mas o Senhor vê o coração. E o Senhor permitiu a ira nas regiões celestes contra a atitude idiótica. O sol se move, mas o coração de Ezequias não se quebranta. O Senhor dá tempo a ele, e ele usa o tempo
contra a piedade, contra o quebrantamento, contra o amor, contra a verdade, contra a justiça. Ele usa o tempo em favor da sua própria exaltação e autoenaltecimento, pelo que ele causou ira em anjos. Pense o que está acontecendo com a sua vida. Você que não pode receber uma ajuda que surta. Tem gente que não pode receber um favorecimento que enlouquece. Não pode ter um sopro de prosperidade que é tomado por insanidade. E não é raro que a gente veja essas pessoas depois logo ali achatadas, esmagadas por uma ira que vem da existência. Eu não estou falando de tempos ruins, eu estou falando de grandes e solenes visitações da graça de Deus, tratadas como nojeira por nós mesmos, não como nojeira, mas como algo a ser utilizado e manipulado para autoelogio e para autoexaltação. E aí o nosso coração não corresponde aos benefícios oferecidos. Eu pergunto, o seu coração corresponde aos benefícios recebidos? Essa é uma pergunta que eu quero que o Gabriel escreva ali dentro. O seu coração corresponde aos benefícios recebidos? Porque o coração de Ezequias se diz, porém seu coração não correspondeu aos benefícios recebidos. Senhor Jesus, permite que todas essas histórias do mundo espiritual, de como a vida é, de como a existência opera para além dos olhos, para além dos sentidos imediatos, toque agora a mente e o coração de muitos, e que Tu nos tragas temor e tremor, e um coração quebrantado, para que a gente corresponda todo dia, com o coração quebrantado, aos benefícios da Tua graça, as misericórdias que Tu derramas todas as manhãs sobre nós e que são a causa de não sermos consumidos. Tem misericórdia de mim e tem misericórdia de todos os meus irmãos. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.